de imprensa. É urgente que o São José tome alguma providência. Sei muito bem das questões financeiras, não é fácil, não é de um dia para o outro, mas aquela grama sintética, ela estraga o futebol. Independente do São José, repito, estar vencendo ou vencer a partida por 10-0, o Grêmio vencer por 10-0, ser um jogo cheio de gols. Aquilo ali não quero comparar com o do Palmeiras, com o do Atlético Paranaense, que tem sim um poder aquisitivo, um poderio financeiro muito maior que o São José, mas aquilo ali não dá mais. Se plante a grama de jardim, faça-se algo diferente naquilo ali, não dá. É contra o futebol, aquele, entre aspas, gramado do Paço da Areia. Sinto em dizer isso, mas é complicado. Ontem, estas qualidades dos jogadores do Grêmio, do próprio São José, por mais que eles estejam acostumados já por ser o seu estádio, ser o seu campo, diminui muito a qualidade de um jogo, diminui muito a qualidade dos jogadores. As potencializações que o Guti ressaltou, mesmo com o estado daquele gramado, Breno, não sei qual foi a contribuição do gramado para a sua noite de Tabarelli, falhou sim, mas tudo dentro daquilo que a gente já vinha imaginando, das oscilações de alguém que está recebendo seu terceiro jogo como titular no Grêmio. É normal. O jogo em si, primeiro tempo principalmente, muito pobre tecnicamente, e aí sim vou colocar a culpa no gramado. A gente fala isso há anos e eu vou repetir. Foi culpa sim do gramado. Porque a atuação do Grêmio não foi muito diferente da que foi contra o Aimoré, o primeiro tempo. A diferença é que surgiram as jogadas, se via futebol. Ontem eu não vi isso. Mas foi uma noite ruim ou foi um lance de erro? Ô Zé, bom dia para vocês todos. Bom dia, Cristiano. Eu não sei como é que eu tô chegando aí para você, só para... Tá chegando encorpado o teu som, tá encorpado o som. Tá até então com uma reverberação, mas tá bom. Depois eu gostaria de falar sobre o jogo. Não, eu cheguei a colocar pro Magno assim, porque eu não acompanhei tão atentamente o jogo. Eu vi uma saída de gol em que ele falhou, voou em branco, né? Portanto, uma falha de um goleiro. Exato. Mas eu não vi assim uma noite propriamente ruim dele. Eu vi aquele lance, por isso que eu pergunto, porque eu não acompanho todo o jogo. Não foi noite ruim, Zé. Foi uma comparação. Entendi. Que um dia ele não pode ser chamado de Gordon Banks por um grande jogo e também não pode ser chamado de Tavarelli por um mau jogo, por uma má atuação. Claro, foi decisivo o gol do São José, o jogo foi empate por causa daquela falha. Então, por isso que acrescentei esta situação tavarelística. Foi um lance de Tavarelli. Aldo. Orestes. Bom dia para todos os pessoal que está nos ouvindo, aos colegas aí. É o seguinte, eu como estava na frente da televisão assistindo, eu quero corroborar aí com o Luiz Magno. Tu sabe que dá a impressão de que caiu um temporal lá no Paço da Areia, encharcou todo o gramado, virou um barral. A visão da televisão, ela é cansativa no gramado. Ela cansa os olhos do cara. Tu vê que o gramado não é aquilo que se espera. Não tem condições de se jogar um futebol de qualidade, de técnica, de drible, porque a bola escorrega, o jogador escorrega, vários escorregaram. O gramado atrapalhou em muito o futebol do Grêmio e do São José, principalmente técnico do Grêmio. Futebol técnico, futebol arte, os garotos driblando, correndo, passando. O gramado para mim foi um troço impressionante. Sabe que eu fiquei o primeiro tempo, quando terminou o primeiro tempo, estava cansado de ver o gramado impressionante. E como disse o Luiz Magno, parece que já tínhamos 2 horas de futebol em 25, 30 minutos, e tão cansativo que fica para a visão do cara. Eu acho que o menino falhou, realmente isso acontece na vida de qualquer um, ninguém vai defenestrar o menino, isso aí acontece, daqui a pouco no próximo jogo agora ele vai lá e fecha o gol e a gente volta tudo ao normal. Mas gostei de muitos jogadores, principalmente do Pedro Lucas, que foi envolvente, e também do Fernando Henrique, que entrou depois e que fez uma bela partida. Eu acho que o Grêmio está no caminho certo, o gramado não deixou, e se tivesse gramado legal, tivesse um gramado com qualidade para os jogadores, eu tenho certeza de que o Grêmio conseguiria um resultado mais elástico e até uma vitória diante do São José. Silva. Pois é, sobre o gramado do Paço da Areia, eu fico feliz que neste momento os colegas concordam que o gramado do Paço da Areia é uma porcaria.
Porque há mais ou menos 10 anos, desde que o gramado do Paço da Areia passou do natural para o sintético, e a ideia veio quando o Inter disputou a final da Libertadores lá contra o Chivas, no OM Life, no primeiro jogo, no gramado sintético lá no estádio do Chivas, que o então presidente da federação colocou que o gramado sintético era saída para o Paço da Areia por causa da dificuldade de manter um gramado natural bom. Na verdade, foi uma gloriosa porcaria e vencendo já uma gloriosa porcaria. Eu sempre fui contra gramado sintético. Eu não gosto do gramado sintético da Arena da Baixada, que é de alta qualidade. Não gosto do gramado sintético do Parque Antártica, que também, do Allianz Parque, que também é de altíssima qualidade. Eu acho que o futebol tem que ser disputado em grama natural, de boa qualidade, como é no próprio Beira-Rio, na Arena também. Evidentemente que tem que ter cuidados em relação a isso, mas enfim, o gramado do Paço da Areia sempre foi uma gloriosa porcaria. A verdade é essa. Tanto que o Milton Machado, informação do Pfeiffer ontem, o gestor de futebol do São José, o Milton Machado, ele quis botar grama natural. E parece que aí o colegiado do São José vetou. Mas vamos lá. Tirando essa questão do gramado do Paço da Areia, que não é legal, isso é um problema do São José e dos 6, 7 torcedores do São José que tem que cuidar lá, enfim, debater, e de quem joga lá. Uma vez por ano a dupla Grenal joga no Paço da Areia, ou no máximo 2 vezes por ano. Mas vamos lá. Em relação ao time do Grêmio, pronto para ser titular dessa gurizada que está jogando é o goleiro, o Breno, que falhou ontem, todo mundo falha, não vou aí crucificar o goleiro, falhou, como falhou a zaga também, e o gramado no kick da bola também deu uma contribuída, falhou o goleiro, mas ele é titular, ele tem que ser titular. O lateral direito, Wanderson, e o Ferreira. Pronto. Se de 11 tu tirar 3 para titular e o resto para tu compor grupo, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Agora não dá para querer botar todo mundo de titular, né? Só joga 11 e esses 11 não estão prontos para ser titular do Grêmio. Tem jogador ali que nem para jogar no Grêmio tá pronto. Mas isso é uma avaliação que vai fazer o Grêmio ou o seu departamento de futebol com a sua comissão técnica. Mas de 11 tirar 3, tirar um goleiro, tirar o lateral direito e tirar o Ferreira, que tem que sim caprichar na conclusão a gol, e aí todo mundo fala, o Ferreira não sabe chutar. Vamos voltar no tempo e lembrar do Everton, que o Everton também era muito criticado quando surgiu, porque ele não sabia concluir a gol. E melhorou Pedro isso Rocha aí. também. O Pedro Rocha, mas o Everton principalmente, que a dúvida era quem joga, Everton ou Pedro Rocha. O Pedro Rocha ganhou a posição porque sabia concluir melhor que o Everton. Se o Everton conseguiu corrigir esse problema, é porque tem gente no Grêmio que sabe fazer o cara corrigir o problema. E essa pessoa que fez corrigir o problema do Everton tem que pegar o Ferreira e trabalhar com o Ferreira esta situação, porque o Ferreira está pedindo passagem já há algum tempo para ser titular. Repito, de 11 tu tira 3 para o time principal, mas está de excelente tamanho, e o resto é para compor grupo. O Guti chegou na primeira fala dele e referiu o Fernando Henrique, que entrou no segundo tempo. Mas eu concordo com o Cristiano, viu, Zé? A gente só fala do destaque, assim, mas não para ser titular, longe disso. Que eu ia dizer, que passe que tem esse cara, meu. Não, é muito bom passe, é um cara consciente, assim, dá para ver que ele é futebolístico o troço, não é de idade, de experiência, mas ele mostra uma certa maturidade para jogar, uma tranquilidade. Vários jogadores demonstram isso. Me lembro do Dourado no início de carreira. Mesmo jovem, jogou uma Libertadores 2015 e não sentiu. Então, tem jogadores que são assim. Claro, ainda falta muito chão. Concordo com o Cristiano. Para titulares são esses 3. E aí, uma coisa sobre o Ferreira, né? Eu mesmo acabei de dizer que o Ferreira precisa melhorar muito nesse quesito de acabamento de jogada, mais até do que somente a finalização. Também melhorar um pouco na assistência, pensar um pouco melhor para quem e como passar, em que pese ele ter dado assistência para o gol do Pedro Lucas, mas é um cara que ainda assim já tem 3 gols na temporada, né? É um dos artilheiros com Diego Souza e Guilherme Azevedo. Então, trabalhando esses caras, fora os outros com potencial para mais para frente, futuro, e fazerem parte do grupo. Isso já é um grande sinal. Ter bastante jogadores da base formando o grupo, independente se a gente está dizendo se são titulares ou reservas, já é um bom sinal. E eu vejo isso sendo bem feito tanto no Grêmio quanto no Inter. Outra coisa que me chamou a atenção foi no pós-jogo, na entrevista, não sei agora se foi no final, foi no intervalo, mas acho que foi no final, do garoto que fez o gol
do Pedro Lucas, falando assim com uma fluência e com uma firmeza de um cara maduro. Parece que tem uma geração no Grêmio que além de boa técnica, são guris com boa cabeça. Isso agora, nesse momento, não tem como colocar todo mundo para jogar, mas é indicativo que o Grêmio poderá aproveitar muitos deles no futuro. Vai lançando um de cada vez, vai aproveitando um momento melhor do time e vai introduzindo eles. Esse Pedro Lucas me pareceu muito lúcido falando. E um outro aspecto que chama a atenção, porque eles são maduros para falar, mas são jogadores que vieram crianças de outros estados. O Fernando Henrique, por exemplo, ele é lá do Espírito Santo, não, ele é lá do Rio Grande do Norte. É outro mundo, é outra cultura, é outra realidade. E eles chegam aqui e tem que superar a saudade, superar o ambiente diferente. O Fernando Henrique é Fernando Henrique do Nascimento, ele é de 2001, de junho de 2001, e ele é de São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. Então imagina o cara que sai de São José do Mipibu e vem para Porto Alegre, menino. Mas, José, esses jogadores, todos eles têm um trabalho de assistência social, tem um trabalho de psicologia, tudo na base de acompanhamento. Estudam. E isso é bom, é da vida. A gente sempre vai falar de um jogador que saiu lá da Casa do Chapéu para vir jogar aqui no outro extremo. O Breno saiu de Sorocaba, chegou com 16 anos no Grêmio e tá aí todo esse tempo. Enfim, pegar o Caio Vidal é do Ceará, estava jogando no Central de Caruaru e veio pro Inter. Isso é o trabalho da base. A base não é só pegar a bola e vai jogar. A base é tu ter assistência social, tu ter uma acomodação boa para o jogador que vem de longe, tu trabalhar com que ele não sinta tanta saudade ou que ele tenha um contato direto com a família, ou muitas vezes até proteger da própria família, porque a família põe no cara uma responsabilidade muito grande e tu vai ver um bando de sanguessuga que só estão na volta para pegar o dinheiro, mais atrapalham do que ajudam. E isso é um trabalho também da parte da assistência social dos clubes. Clube grande tem que ter esse trabalho fundamental, assistência social, um trabalho de acompanhamento psicológico e tudo mais. Não é só dar a bola e vai jogar. Isso é importante também e o Grêmio tem muito bem isso aí, tá nítido, não só o Grêmio como o Internacional também. Clube formador grande, e aí grande eu digo em termos de formação, o Juventude é um grande clube formador. E aí tem Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, o São Paulo com o CT de Cotia. Não são só instalações, né? Quartos bonitos, camas legais, parecendo hotel, campo com gramado bom, mas é parte de tudo, de comportamento, como disse o Cristiano, de assistência social, escola, eles estudam também, é importante. Então, quem quer formar grandes jogadores precisa também formar grandes pessoas e profissionais, porque a pressão é muito grande, a competitividade é muito grande, a oscilação é muito grande, principalmente quando um jogador desse vai chegando. E essa característica, Zé, que tu falas, ela é nítida mesmo. 90% dos jogadores do Grêmio que são da base ou passaram rapidamente pela base, porque foram bem prospectados na fase final de formação em outros lugares, ainda assim eles saem ou aparecem já nos profissionais, entre os profissionais, uma visão de jogo, da profissão, do contexto onde eles estão inseridos, muito, muito boa, assim, muito clara. É interessante ver mesmo como eles trabalham isso. E aí a gente pode trazer aqui, o Everton e o Luan. Vou até usar o Luan, viu? O Everton, eu me lembro que nas viagens, aquele time, quando era um time reserva e tudo mais, era o primeiro a ser colocado nas entrevistas. E mesmo o time eu me lembro que o João Paulo Fontoura, o ex-assessor do Grêmio, colocava ele e ele ia falando e foi evoluindo, e depois já começou a falar de futebol, começou a ser porta-voz do time quando ele estava entre os mais jovens. O Luan, mesma coisa. Eu fiz uma primeira entrevista do Luan no Complexo Esportivo da PUC, justamente para observar o Luan. Falava-se muito bem dele, e aí havia um jogo contra os sindicatos atletas, e a Rádio Guaíba me escalou para ir lá observar. E o Luan não conseguia falar 2, 3 frases. Depois de um tempo, ele já começou a falar melhor, a falar sobre o jogo, falar sobre a carreira, quando questionado sobre sair para a Europa, não ir. E olha que esses eu estou usando exemplos de que precisaram evoluir já num estágio mais à frente. Porque a regra, ou que a gente tem visto hoje em dia, é o Ricardinho falando muito bem, Pedro Lucas,
próprio Matheus Henrique, quando subiu, já falava bem. O Jean-Pierre é a mesma coisa. São vários jogadores que são formados na base e são formados também, na questão fora de campo. É importante que isso seja trabalhado também. E assim, isso vai ter reflexos na vida deles e, mal exagerando, até para o futebol brasileiro, quando eles forem para a Europa, quando eles forem para clubes maiores, se porventura tiverem condições técnicas de serem jogadores de seleção, isso tudo é muito bom. O Arthur, dá para ver que é assim, vários jogadores são formados dessa maneira. Eu me recordo de 2006, Cristiano Silva, só para fechar essa situação aí de jogadores tímidos. Em 2006, Alexandre Pato, me recordo de fazer entrevista, tentar fazer entrevista com ele no Inter, ali quando eu setorista, né, na época na Pampa, o Pato ria para dar bom dia, de tão tímido que era. E depois todos vimos a carreira do Pato, Europa e tudo mais, por mais que não tenha se confirmado aquilo tudo que se imaginava dele, é um jogador que correu o mundo, né? Agora tem detalhe também, né? O jogador, ele tá ali para jogar bola, tem que ter o acompanhamento da assistência social, isso é importantíssimo, fundamental. Mas tem gente que também não evolui, né? Ronaldinho Gaúcho é o craque que é, mas não sabe dar entrevista. Eu tô feliz, eu tô contente toda hora e segue o baile. Tá bom, é da vida, é assim. É da Anderson personalidade do cara. É assim. Eu queria propor um assunto, se o meu comandante, o Zé Aldo, permitir. Eu ia fazer o intervalo, Cristiano. Vou atender dois recados e aí mas deixa uma manchete pra volta. De agora. Por favor. Não, se é fato momentoso, diga. Vídeo vazado, o presidente da CBF proíbe paralisação do futebol. O Rogério Caboclo disse que clubes estão ferrados se não tiver competição. O que ele está dizendo agora não é nenhuma novidade. O ano passado a gente trazia isso, que os clubes forçaram a continuação do Brasileiro com as 38 rodadas, nada de um campeonato menor, porque aí, se fosse menor, a cota de TV seria menor também, então os clubes forçaram as 38 rodadas. E a situação segue a mesma nessa segunda onda de Covid, mas como tem intervalo, na volta a gente destrincha. Bem, são 11 da manhã, mais 30 minutos, marcou o sinal. O ouvinte está dizendo aqui que eu, na semana passada, fiz um comentário e esse ano fui diferente. No dia de hoje fiz diferente. Ele diz assim: bom dia. O jogador do Inter falhou, o Zé Aldo quis acabar com a carreira do guri. O jogador do Grêmio falha e aí tá tudo bem. Obrigado, Rafael Rodrigues, pela tua mensagem. Não tem muita explicação. Aquele dia se desvirtuou a nossa discussão, virou uma coisa pessoal sobre o conceito de formação de jovens e tal, e eu fiquei muito mal depois daquele programa, porque às vezes a gente discute e se perde na ira e o que a gente quer dizer... Segue o jogo, Zé. O que a gente quer dizer acaba não dizendo, mas obrigado, Rafael. Obrigado, meu ombudsman. Vamos seguir, sim. Tô tocando aqui, vou atender mais um. Rodrigues é péssimo zagueiro. Quem é que tá dizendo isso? Sócrates de Canoas, bom dia. A grande falha no gol foi do péssimo zagueiro Rodrigues. Saiu na frente do grandão do São José e chegou atrás. O goleiro, quando saiu por falha do péssimo zagueiro, chegou atrasado. Tanto é verdade que o centroavante fez o gol no esbarrão pelo Rodrigues. Rodrigues não tá bem, mas eu não diria que ele é péssimo zagueiro. Não sei o que aconteceu. Até não sei se é o caso do Sócrates, mas a maioria da torcida que sempre participa conosco quer o Rodrigues até no time titular. Se não tem Jeromel e Kahneman, o Rodrigues tem que estar no time. Né? Ele surgiu bem, se perdeu em algum momento, mas ele tem futebol. Já teve melhores atuações, uma melhor fase, não vem numa fase boa, e aí é aproveitar o gancho para destacar que o Juan vem sim bem, tem que sempre dar a ressalva, que foram jogos contra a Aimoré, com todo respeito, jogos contra a equipe do São José, mas o Juan tem se mostrado um jogador com um potencial interessante. E o Rodrigues já demonstrou isso, agora falhou, é bem verdade, por isso que eu disse no início do programa. Teve falha também do Rodrigues, começou com uma falha do Darlan, deu uma dormida, a bola saiu dos pés dele, e aí acabou culminando uma falha, uma junção de falhas individuais que vira uma falha coletiva e gol do São José. Agora, péssimo zagueiro, não estou falando, quando eu discordo que ele não é um péssimo zagueiro, não estou dizendo, né, que ele seja um super zagueiro. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Todos eles vão oscilar. O Zé Aldo, em que estádio foi o jogo de ontem? Achei que só o Passo da Areia tinha grama sintética, diz o Stout.
Foi no Passo da Areia o jogo, Stout. Obrigado. O nosso César tá dizendo, o Rodrigues é muito molenga para zagueiro, falha muito, é fácil de driblar, é muito fraco. Tá dado o recado. Alguns ouvintes participando, agora começou a entrar um atrás do outro aqui, mas eu tenho um intervalo para fazer. São 11 da manhã, 33 minutos, e nós já voltamos para continuar debatendo futebol aqui no Ganhando o Jogo. Retomamos 11h38 da manhã, a hora certa do Ganhando o Jogo é sempre para Carrefour, todos merecem o melhor. O nosso Ganhando o Jogo na Guaíba vai até 13h, FTEC Centro Automotivo, tem troca de óleo, tem revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço da revisão? Acesse o site direto ftecmecânica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18h, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 às 12h, fone 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Bom, o Cristiano Silva falou na saída sobre um vídeo do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o senhor Caboclo. Os empresários ontem se reuniram em Brasília, os da área do varejo. Eles também querem um programa do governo que garanta mais velocidade na vacinação para a retomada do comércio, porque eles também estão apavorados com riscos de fechamento de lojas das grandes redes de varejo e demissão em massa de trabalhadores. Tá ruim para todo mundo, mas o futebol também tá nisso. Vamos lá. Essa reunião aconteceu, foi uma reunião do presidente da CBF com o presidente dos grandes clubes do Brasil. O trecho do vídeo já está no nosso WhatsApp, quando tiver na mão aí tu comandas, para a gente poder até colocar o áudio do presidente Caboclo da CBF. E a manifestação dele, dizendo que o futebol está F se não tiver competição, foi já na parte final da reunião. A verdade é o seguinte, o futebol, no ano passado, na primeira onda do Covid, eu defendia que, baseado nos protocolos de saúde, o futebol tinha que acontecer. E eu continuo defendendo que ele tem que acontecer. Porque o futebol, ele é uma bolha sanitária diferente do resto das outras situações do Brasil. Ponto. O que eu acho, e aí eu fecho com o que disse o Lisca, é que não dá para botar uma delegação a viajar do Rio Grande do Sul para jogar em Manaus. O futebol ele tem que acontecer os seus campeonatos estaduais. A Copa do Brasil já é uma situação diferente no momento, neste momento de pandemia. Os estaduais com viagens curtas, eu acho que dá para acontecer. O que eu sou contra daqui a pouco, delegações atravessarem o mundo todo, aí o Brasil todo, para jogar. E aí vale também para a Libertadores da América. Mas o detalhe da Libertadores é que, pelo menos aqui a dupla Grenal e o Grêmio especial que foi nessa arrancada, vai de voo fretado. Já muda um pouco, diminui bastante a questão do risco da pandemia se proliferar. Não para em aeroporto, não tem escala. Mas aí é o Grêmio que freta voo. Eu não sei se o Ayacucho eu acho que não fretou voo. Ou se a Conmebol vai colocar voo à disposição para todo mundo fretado. Aí é uma outra situação. Agora, esta realidade do futebol, ela é diferente da realidade do resto do Brasil. Nós estamos pegando o Brasil. Na questão dos trabalhadores, na questão de quem vai de transporte público, é completamente diferente. Os jogadores são testados de 2 em 2 dias. E mesmo assim acontece uma falha. Daqui a pouco o jogador é testado por um jogo, ele dá negativo para a Covid, mas ele acaba jogando positivado, porque no outro dia ele pegou a Covid. Mesmo assim, isso aconteceu no Brasileiro da Série B do ano passado. Agora, o futebol estadual, os estaduais, eu acho que dá para acontecer. Quer um exemplo da Copa do Brasil, Zé? Um exemplo da Copa do Brasil, semana passada, Juventude e Muricy, lá em Alagoas, com público no estádio. Eu não quero crer que aquelas 50 pessoas sejam dirigentes do Muricy. Esse é o tipo de situação que o Lisca retrata, e até mesmo pelas peculiaridades de cada local do país. Está cada um agindo de um jeito. Esse jogo lá em Muricy foi uma vergonha. Tinha gente na arquibancada.
Não eram dirigentes, não eram membros de comissão técnica, sei lá mais o quê. Era a torcida. E se algum jogador do Juventude, algum dirigente de Juventude que estava lá, alguém do staff do clube pega o Covid, traz para cá e contamina todo mundo? Isso sim é que tem que ser pensado e analisado. O protocolo do Rio Grande é um, o protocolo de Alagoas é outro, do Amapá é um terceiro. É isso que precisa ser organizado. E Copa do Brasil, cada um por si. É complicado mesmo. Tem duas coisas sobre esse assunto. Primeiro que eu concordo, Cristiano. Acho que em âmbito estadual dá para deixar. Eu já... Na verdade, nunca fui. As pessoas têm essa impressão, mas eu tenho total consciência da necessidade também da economia continuar funcionando, porque são óbvio que se tiver que parar 15 dias para dar uma estancada, aí eu concordo, né? Não acho que temos que parar por 2, 3 meses, isso aí fica inviável. Agora, se daqui a pouco tiver que parar por 15 dias, que se pare. Mas tem duas coisas aí. Não vou nem entrar no mérito da decisão do governo de São Paulo. Agora, forçação de barra de jogar Campeonato Paulista em outro estado, aí não dá para entender, né? Aí não dá para aceitar. Cada estado com pelo menos os seus problemas, né? Porque senão fica uma coisa bizarra até. E outra bizarrice que eu já falei, eu estava fora do ar, mas falei nas minhas mídias sociais. Imagina se fosse o contrário. O Ayacucho é pequeno, foi lá quietinho no Equador, tinha tomado 6 aqui em Porto Alegre, mas peruanos não aceitam brasileiros, voos do Brasil. Imagina se é o contrário. Se o Grêmio até vai a Buenos Aires enfrentar um River Plate, um Boca Juniors, um Vélez Sarsfield, mas por alguma questão sanitária de estado não podem vir a Porto Alegre e o Grêmio tem que ir a Montevidéu receber o Boca Juniors, ou o Inter, ou o São Paulo. Imagina a choradeira que seria da nossa parte. Então a gente tem que ir indo com todas as questões sendo levadas em consideração. A esportiva, mas principalmente a sanitária. Eu, como disse, não deixo de lado a questão econômica, mas tem que ter mais cuidado com tudo isso. A gente está empurrando as coisas muito a fórceps, muito assim no fígado, como a gente pode ouvir, não sei, daqui a pouco, está fazendo a CBF. Tem que ter calma. O exemplo que o Magno trouxe do Juventude é um entre tantos exemplos de viagens, de baldeações, de ônibus aqui, ônibus ali, hospeda lá, depois viaja para não sei aonde, retorna para cá. Tem que ter calma com tudo isso. Mas se o pessoal quiser chegar e dizer assim, ó, o Campeonato Paulista vamos disputá-lo no Paraná, que é perto. Há uma possibilidade do governo do Paraná, da Federação Paranaense de Futebol, de não concordar com isso, não é? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. O Campeonato Paulista já mandou jogo para Volta Redonda disse que não vai aceitar, mandou jogo para o Espírito Santo, está mandando jogo para o Paraná está horrível a situação também. Então, mudaram a data, mudaram a hora e o local de um jogo no mesmo dia, e foi na Copa do Brasil. Então, está acavalando tudo. É até bizarra a coisa, porque o prefeito de Volta Redonda disse que não sabia que o estado do Rio de Janeiro havia proibido os jogos do Campeonato Paulista. Então ele primeiro aceitou um jogo no Raulino de Oliveira lá em Volta Redonda e depois voltou atrás. Esse tipo de coisa, esse tipo de conduta, a gente precisa ser um pouco mais frio no sentido positivo, né? Não estou dizendo frio de falta de empatia ou falta de sensibilidade, mas frio para tomar as decisões. Não pode, vou receber aqui o Corinthians na minha cidade. Não, calma, né, gente? Bem, nós temos uma realidade que vem já há algum tempo sendo praticada pelos nossos clubes. O áudio está disponível, vamos ouvir o áudio primeiro, depois a gente segue discutindo em torno dessa matéria. É o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, defendendo a necessidade da manutenção dos jogos, de atividade dos clubes, sob pena de quebradeira dos clubes. Em uma reunião realizada ontem com os presidentes dos grandes clubes do futebol brasileiro. Eu não abrirei mão, a não ser sob o doutorado dos senhores, de deixar de jogar as competições nacionais e que repercutirá nas internacionais e que incorporará
as estaduais sob uma única ótica de vocês. Então, por gentileza, vamos pensar agora. Nós podemos parar o futebol? A Rede Globo não quer. Eu tenho a segurança que não. Ninguém quer. Seus patrocinadores não querem. E se parar, sabe quando nós temos a segurança de dizer que a gente pode voltar? Nunca. No dia que o governador do Maurício disser que pode, no dia que o prefeito de São Nunca disser que pode, eu não vou estar à mercê de nenhum deles. Eu vou, Andinho, Galhote, todos os presidentes, eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição, porque vocês estão fodidos. Se não tiver, eu assumo o ônus por todos vocês. Tem um palavrão no meio, mas ficou clara a mensagem. Forte, hein? Agora tem um detalhe interessante. Quando ele fala o governador, Maurício, o Maurício é o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, e o governador é o João Dória, governador de São Paulo. O prefeito de sabe lá onde, é qualquer prefeito de qualquer cidade aí que está vetando os jogos. E ele diz que a Rede Globo quer os jogos, porque aí a gente vai entrar naquela história. Tem patrocinador forte, tem patrocinador do futebol da Globo, patrocinador da CBF e os patrocinadores dos clubes e das federações. É um conflito muito grande. É um conflito muito grande. Tem um outro trecho importante. O que vale? A vida ou o dinheiro? Qual é o valor da vida? Tem um outro trecho importante aí, Cristiano. Eu já havia visto em algumas entrevistas do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, que ele tem mais parcimônia nessa situação. Ele reconhece a dificuldade dos clubes. Talvez o Palmeiras não tenha tanta dificuldade assim em relação aos outros, por isso consiga também ir com essa opinião um pouco mais para o lado da saúde, que é também muito importante, né? É o mais importante, que as pessoas não morram em tanta quantidade como estão morrendo, infelizmente. E ele diz, podemos voltar a discutir esse assunto em outro momento, Rogério? Falando para o presidente Caboclo. E ele diz, por que em outro momento? Gagliotti replicou, porque acho que a discussão é um pouco mais ampla. Vou encerrar aqui a minha colocação. E aí o Caboclo finalizou. Ótimo. Ou seja, assim, meio ditador, assim, o que o Caboclo falou, né? Azar de governo, de prefeitura, de governo de estado, de ministro. Futebol não para e ponto. Não dá para ser assim, né? O futebol é assim. Só para dar crédito, esse áudio aí assim. É do jornalista, o jornalista Venê Casagrande conseguiu e botou no seu canal no YouTube, o Venê Casagrande. Vamos lá. Copa do Mundo no Brasil. A Copa do Mundo, que foi um fiasco no Brasil pelo o número de corrupção em construção de estádio, desvio de verba e mais os escândalos de corrupção na FIFA, vamos lembrar, existe uma lei no Brasil, existe uma lei no Rio Grande do Sul que é proibida a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Vem a FIFA, derruba toda a lei estadual, municipal ou lei federal e determina, no meu evento, eu vendo bebida alcoólica, eu quero que os vizinhos se ralem, não quero saber, e se o cara tem um bar na frente do estádio, aquele logo da bebida X que vende no bar, ele tem que ir para a bebida Y, porque é patrocinador da Copa. E é assim que eu quero estádio novo, eu quero metrô, eu quero BRT, eu quero tudo. A FIFA determina isso. E os políticos no Brasil baixaram a cabeça por interesse deles, porque teve desvio de verba e está tudo comprovado aí. Não estou inventando nada, não estou inventando absolutamente nada. A Globo manda no futebol brasileiro.
A Globo manda no futebol brasileiro. Os clubes se submetem a isso. Eu vou falar o que aconteceu ano passado. Os clubes assinaram uma carta, dizendo que se eu tiver 11 jogadores liberados para jogar, nós vamos jogar e nós queremos as 38 rodadas porque precisamos da cota de televisão, da cota cheia, porque senão o futebol quebra. Os clubes fizeram a mesma coisa no estadual. Se o estadual não acontecer, não tem cota de TV. Aqui no caso, quem banca o estadual é a RBS TV, que é a dona do futebol. E ela já pagou a primeira parcela, a dupla Grenal já recebeu aí 3 milhões de reais, porque são 12 no total, já recebeu a primeira parcela, está prestes a receber a segunda, e ninguém abre mão de jogar o estadual, por pior que possa ser de qualidade técnica, porque quer a cota, tanto o clube pequeno quanto o clube grande. Já não é nem levar a dupla Grenal para o seu estádio, para a receita de bilheteria, é a cota de TV. Então, os clubes querem o futebol. Eu só volto a destacar, eu não gostaria, acho que não é prudente, tu manter a Copa do Brasil, tu tendo que atravessar o país para fazer jogo daqui a pouco lá no Nordeste. Eu sou a favor da continuidade do estadual. E ficou bem claro na manifestação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, que a vida tem um preço. Olha, não interessa se vai morrer tanta gente, nós queremos que a bola role e tem que rolar. E outro absurdo que aconteceu no final do ano passado, final da Libertadores, um público no Maracanã. E todo mundo aglomerado, todo mundo viu isso, passou na TV. E a Conmebol forçou, e a Conmebol vem com a sua regra e diz, vai ter público sim, e é 1.000 convites para um, 1.000 convites para outro e 3.000 convites para a Conmebol. E o futebol aconteceu com o público. Então, a política é do dinheiro. Se tem dinheiro, manda e faz como quer. Eu achei é bem interessante o que falou o Silva, porque o Cristiano disse no começo, o que vale mais? Ele indagou, é a vida? Sim, eu respondo, é a vida. A vida, ela tem eu também acho que é a vida, viu, Zé? Também acho que é a vida. Ela tem as suas dimensões, e nós temos uma dimensão sanitária, nós temos uma dimensão laboral, que é a luta pela subsistência, e esses são dois polos que nesse momento deveriam ser tratados de modo convergente e não excludentes. Eu acho que esse é o grande dilema que o Brasil enfrenta. Por exemplo, o futebol, para a gente ficar nele, que é onde nós estamos, criou um plano que é a chamada bolha sanitária, bastante severo, bastante rigoroso. Os clubes estão andando em voo charter, estão andando, fretando aviões. Os jogadores são todos, o tempo todo monitorados, controlados, vacinados não, acompanhados pelos seus médicos. Testados. Então tem um sistema de controle rígido. E esse sistema de controle, de alguma maneira, dá uma certa legitimidade para que eles façam o pleito, para que eles pleiteiem a permanência da atividade, a permanência ativa do futebol. O discurso do presidente parecia ser para um público interno e acabou vazando de forma antipática o modo como ele fala. Eu tenho certeza que ele estivesse dando uma entrevista para uma rede de televisão, ao vivo, o Brasil inteiro, ele não usaria aquela expressão. Mas daí ele não falaria o que pensa. Ele não falaria. Às vezes é bom tirar a máscara, para a gente conhecer melhor também. Mas assim, nós podemos discordar do discurso, mas vamos ver como é a prática. Essa cadeia do futebol, essa cadeia de produção do futebol gera muito emprego, gera muita atividade com ganho econômico para as empresas aéreas, para todo mundo. E eles estão conseguindo, Magno, um certo controle sobre o vírus, sobre a pandemia. Então, não dá para comparar esse segmento talvez com outros segmentos. A questão não é nem o segmento, Zé. A única pressão, e agora eu já vi essa reunião que aconteceu em Brasília, já li sobre, de uma pressão no empresariado quanto à vacinação, é a única pressão que deve se ter no momento. Todo mundo quer comércio aberto, todo mundo quer as escolas voltando a funcionar, todo mundo quer o futebol rolando normalmente e, se possível, com público no estádio. Mas só há uma forma de estar certo sem continuar esse morticínio: vacinação em massa. É isso que tem que ser a pressão. Seja sobre o prefeito, seja sobre o governador, seja sobre a presidência da República. Vacinação. Quanto mais esse processo andar, menos discussão a gente vai ter sobre isso. De que comércio tal é essencial, comércio tal não é essencial.
Este é o único ponto que todos nós deveríamos estar falando e pressionando para que seja célere. Vacinação. Ontem mesmo no vestiário, eu fiquei muito feliz, durante o vestiário, já depois das 11 da noite, que aqui a Prefeitura de Esteio começou a vacinar os idosos com mais de 70 anos, Sapucaí do Sul, idem, aqui ao lado. É isso, eu não quero ficar feliz porque eu estou noticiando que os de 70 vão vacinar. Eu quero ficar feliz quando os de 30, de 40, de 50 já estiverem se vacinando. A população em geral. Esta tem que ser a pressão. Vacina. Bem, vai bater meio-dia em seguida, nós temos as notícias e nós vamos fazer o intervalo para o Guaíba Notícias com o Guilherme Kepler e depois retomamos o futebol, aqui discutindo as coisas do futebol, o seu entorno, o seu núcleo, tudo a ele relacionado, nós já voltamos. Retomamos, estamos aqui pela Guaíba com o nosso Ganhando o Jogo, agora são 12 horas, mais 5 minutos, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor, Carrefour com a Guaíba e o Ganhando o Jogo sempre confirmando a hora certa. Ponto dos cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa, marque uma visita 33 25 1009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Os torcedores, quando a gente entrou no tema aí da volta ou paralisação do futebol ou continuidade, se empolgaram e interagiram conosco aqui de forma massiva. Atendo rápido 2, 3 recados e a gente segue o debate. O Emerson Colorado de Noia diz: como ficam nós torcedores presos em casa sem futebol? Tem que continuar a bola rolando, diz esse. É o Emerson que é colorado. Zé, será que precisa justificativa para o que está errado? Diz o Jorge Mendes. Esse outro aqui diz assim: os dirigentes deveriam pressionar o governo para acelerar a vacinação que está devagar. Quando os dirigentes vão falar com o presidente é para tirar foto. Esse outro diz: grande magnata, falou tudo, tem o meu apoio, é o Ivorã. Ele é de Porto Alegre. Muito obrigado. Valeu, Ivorã. Obrigado, Ivorã, pelo teu recado. A vacinação está andando mais que na maior parte do mundo, diz o outro aqui. É o Edson Rossignolo Filho. Não é verdade. Não, né, Zé? Não é verdade. Nem um pouco verdade. Infelizmente não é verdade. Eu não sei. Mas eu sei, não é verdade. Não sei. Mas eu sei, não é verdade. É que nós temos a velocidade chilena. Ô Zé, nós não temos nem ministro da saúde, Zé. Sabe dizer que é o ministro da saúde hoje, do Brasil? Vamos fazer diferente então, Guris. Qual é a solução? Como é que faz? Me ajuda. Eu não vou entrar nesse debate, porque o que eu vou falar vai desagradar muita gente e eu vou acabar me incomodando. Eu vou falar de futebol. Porque o que eu quero falar, eu não vou falar nesse momento. Mas a realidade é, o Brasil não tem ministro da saúde. E o Brasil planejou mal a questão da vacinação. Ponto. A partir de agora eu vou falar que o Internacional conseguiu, através do seu departamento jurídico, ontem à noite, uma transação de pena do Miguel Ángel Ramírez, seu técnico, que iria ser julgado hoje, às 3 da tarde no TJD, podendo pegar uma punição de até 6 jogos de suspensão ou suspensão de 15 dias a 90 dias ou a 100 dias de suspensão, pela invasão que aconteceu na partida Internacional Ipiranga de Erechim, onde ele entrou por 2 vezes no gramado para passar orientações ao Osmar Loss, que era então o técnico naquele momento. O Miguel não tinha o nome publicado no BID, não podia participar do jogo. Agora o meu retorno está dobrando, estava bom antes, mas vamos lá. E não podia participar antes do no jogo porque não teve o nome publicado no BID. Ele foi denunciado pela Procuradoria do TJD, iria a julgamento hoje às 3 da tarde. O Departamento Jurídico do Inter transacionou a pena, pagando aí um valor estipulado pelo TJD de R$8 mil, e este valor vai para a Federação Gaúcha de Futebol. Eu não sei o que a federação vai fazer com esse valor, eu sugiro que compre cestas básicas e distribua para os pobres e desempregados. É uma sugestão que eu dou, porque esse dinheiro vai ficar na federação, R$8 mil. E mais do que isso, o Miguel Ángel Ramírez não vai perder de ser réu primário em um futuro julgamento se acontecer. E você sabe, Zé Aldo, você é advogado, que isso pesa em sendo réu primário. O Inter, que também foi denunciado,
por não ter uma medida de segurança, não prevenir e não evitar a invasão, o Inter vai ser julgado. Mas aí, se for condenado, é uma multa que vai de R$100 a R$100 mil. O Inter será julgado. O Miguel Ángel Ramírez não. E acho que tá de bom tamanho, sinceramente. Foi o que ele falaria pelo muro, ele rateou, claro que rateou, tomou esse susto, essa multa. A regra precisa ser cumprida, não estou aqui incentivando que regras não sejam cumpridas, mas abriu uma porteirinha ali, andou 2 passos, coisa que o interlocutor dele poderia ter ido até ele ali e ouvido no muro, não. Agora, fica a lição, não deve fazer, mas também não dá para fazer tempestade em copo d'água, né? Bom, temos uma realidade com a qual ele está aprendendo a lidar, está aprendendo a conviver. Eu até aquele dia, depois do evento, eu falei, parte da torcida do Inter deve ter compreendido com certo entusiasmo, que ele foi um transgressor, mas em nome de uma tentativa de ajudar o time, de ajudar o clube, de fazer a coisa acontecer. No futebol, esses destemperos, às vezes, eles não podem ser medidos fora da cultura do próprio futebol. Eu entendo a atitude, não estou perdoando. Então, tu entende a atitude do Galhardo quando ele desceu da cabine da arena para ir passar orientação para os seus jogadores do River Plate e Grêmio, que foi fundamental para a virada do futebol do River Plate naquele momento. Tu absolve, acho que é para ajudar o time, tá valendo. O que ele fez, a iniciativa dele, eu compreendo, ele quis ajudar o time. Isso eu entendo. Mas ele estava julgado, suspenso e afastado. Ele quebrou uma condenação, que não é o caso aqui. E o Miguel Ángel Ramírez quebrou algo que ele não podia fazer. Ele invadiu, ele foi no gramado e não podia fazer. Sim, mas Cristiano, tem uma diferença tremenda. Um está condenado e o outro praticou uma pequena transgressão. E eu estou dizendo assim, a torcida acho que entende quando o treinador, o profissional do seu clube, ele está querendo ajudar. E a justiça tomou uma atitude que é proporcional ao tamanho do ato. Lá nós tivemos uma outra realidade, nós tivemos alguém que interferiu no jogo, mudou o jogo, ganhou o jogo e ficou impune. Me parece bastante... Sim, mas o Miguel Ángel Ramírez, ele interferiu no jogo. Eu não tenho dúvida, Cristiano, eu tô pegando por um outro lado. Eu estou dizendo que ali é uma pequena transgressão. Não é uma decisão de competição, é um jogo simples e que o torcedor, ele gosta de alguém que brigue pelo clube dele. Ou tu acha que o torcedor do River não ficou feliz que o Galhardo foi lá ajudar o time? Meu advogado, o que o torcedor gosta, deixa de gostar, a gente já debateu várias vezes. O torcedor absolve se o zagueiro dele bate na mulher. Esse meu zagueiro é macho, mas se o zagueiro do time adversário bate na mulher, ele quer pena de morte pro cara. O que o torcedor pensa com o seu coração e com a sua paixão, eu tenho que agora separar. Existe uma regra que, se o teu nome não está no bid profissional, você não pode adentrar ao gramado, certo? Não pode orientar o time. Você não está legalizado para tal. E ele foi lá e fez. A procuradoria do TJD esperou a súmula do Jean-Pierre, uma súmula muito leve, por sinal, esperou a súmula do Jean-Pierre e viu pelas imagens da TV e ofereceu a denúncia. Ponto. O que fez a procuradoria foi certo. Porque daqui a pouco nós vamos julgar o procurador do TJD que fez a denúncia de uma irregularidade que aconteceu. O Internacional, através do seu competente departamento jurídico e na brecha da lei do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, conseguiu fazer com que o julgamento não acontecesse e transacionou por uma multa de R$8 mil, que, segundo informações que eu tenho do Inter, vai sair do bolso do Miguel Ángel Ramírez, que já vai receber o seu primeiro salário com desconto de R$8 mil pela burrada que fez. Duvido que isso vai acontecer, mas no Inter diz os bastidores que vai sair do olerite do Miguel Ángel Ramírez. Agora, eu vou absolver o cara? Eu não, ele fez uma infração. Porque daqui a pouco nós vamos condenar a procuradoria do TJD que ofereceu a denúncia.
Não era isso que eu estava pretendendo dizer. Eu tô dizendo que é mais fácil de compreender esse comportamento de alguém que está chegando, querendo mostrar serviço, entusiasmado, até eventualmente viola alguma regra e a pena e a previsão de transação, que a gente chama em direito de transação penal, ou a transação da pena, nesse caso aí, não me parece nada de fora do lugar. Não está fora do lugar, está baseado na lei, tanto que ela aconteceu. Eu posso questionar a lei se ela é certa ou errada. E não é o caso agora. Aconteceu, o departamento jurídico foi ali, baseado no CBJD, transacionou a lei. Olha, vai pagar, continua sendo réu primário. Bom, agora, estou entusiasmado, eu vou lá. Isso não me serve. Tem uma regra e ele descumpriu a regra. Vai ser punido por isso. Eu te entendo a crítica ao sistema, mas esse é o sistema e o Inter utilizou o sistema. Não é nem sistema, o Inter utilizou a lei. Sim. O sistema que eu digo, o sistema legal, o sistema ele pode ser podre, pode ser corrompido, não é o caso agora, baseado no CBJD, o departamento jurídico foi muito atilado, transacionou a lei e ele não vai ser julgado. Uma lacuna. Tu imagina que se ele pega uma suspensão de 6 jogos, acho que ele fica fora até do Grenal, e não foi o caso. Eu só faço essa distinção, eu acho que o caso do Galhardo tinha umas diferenças bem pronunciadas entre esse caso. A diferença tu distinguiu certo, o Galhardo vai ter sido condenado, mas ele foi onde ele não poderia ir naquele momento, onde ele estava impedido. O Miguel Ángel Ramírez foi onde ele não poderia ir naquele momento, porque ele também estava impedido, só que um foi condenado, já julgado e condenado, Galhardo. O Miguel Ángel Ramírez não tinha condições legais para estar naquele local, tanto que foi denunciado. E até não é muito normal isso, porque ele está vindo de um continente e ele foi educado dentro de um sistema em que o futebol é levado bastante a sério quanto às regras, tudo. Me surpreendeu isso, mas eu quis compreender o modo como o torcedor se relaciona com um profissional seu que tenta defender os interesses do clube. Mas o torcedor, Zé, ele é apaixonado, o torcedor é aquilo que eu disse. Se o centroavante dele bate na mãe, ele, a mãe mereceu, mas o cara tá fazendo gol, ele é macho e não sei o quê. Agora, se o centroavante adversário bate na mãe, ele quer a pena de morte, é assim, nós sabemos que é assim. Muito bom. Eu acho que são contextos diferentes. Primeiro, Zé, tive um pequeno problema, estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá. Primeiro tem contextos diferentes, né? Acho que é bem mais grave pelo tamanho do jogo, pela punição do Galhardo e tudo mais, ele ter ido ao vestiário. E o caso do Miguel Ángel, ele foi punido, né, gente? Teve uma transação, ele pagou R$8.000, vai ser pago, enfim, R$8.000, ele foi punido. Mas, como eu disse, que diferença faria se ele que errou e ele merecidamente foi punido por isso? Mas vai fazer o quê? Vai tirar ele de 1 mais 2 jogos do Campeonato Gaúcho? Não estou passando pano aqui pro Miguel Ángel. Mas o que diz o TJD? O artigo 258B, o que diz? Não, mas é que ele, quando um artigo, livro de lei, qualquer coisa, Cristiano, prevê punição. Não quer dizer que seja automática a punição. Sim, a punição vai acontecer se ele for julgado e condenado. Exato. Ele não foi nem a julgamento. Porque o CBJD permite a transação de pena. Isso aí. Não tem problema. Mas ele errou. A verdade é que ele errou. Errou sim. E até assim, vou usar uma expressão do futebol, foi juvenil, né? Porque podia falar a mesma coisa pela muretinha, tanto que ele fez isso durante todo o jogo. Ficou comandando a equipe dali da mureta, o estádio vazio. Ele atrás da Casa Mata. O Osmar Loz vinha todo o tempo ali ouvi-lo e ir lá passar pro Martim Anselmi. Vamos combinar que ele foi até juvenil ali. Mas eu não acho que tenha sido algo, absurdo, grave, ter que punir 3 jogos. Acho que a punição tá de bom tamanho. Eu acho que a punição tá de bom tamanho. Será que ele não sentiu uma certa ansiedade? Era o primeiro jogo, estava observando, não podia estar ali ainda. Ele não sentiu uma certa ansiedade, viu que o time não estava bem e daqui a pouco, não estou te entendendo aqui na muretinha, vou passar por trás lá, vou entrar lá. Eu acho que isso aí não foi uma certa ansiedade de estreia de um cara no comando de um time do tamanho do Internacional. O jogo tava ruim, né, Horas? Ipiranga tava... O jogo tava complicado.
ele quis mudar o cenário, ele achou que a presença dele ali, orientando, passando instruções, poderia alterar aquele cenário adverso. Mas é uma transgressão ao regramento do jogo, né? Então como ele não estava nem habilitado ainda para trabalhar, ele era uma figura estranha, o jogo completamente estranho. Mas na prática ele era o técnico do Inter, que estava ali. Sim. De forma ilegal, atuando como treinador. Esse é um assunto que também despertou paixões aqui. Tem muita gente se manifestando. Deixa eu tentar adivinhar, não quero nem desqualificar a opinião das pessoas, mas já vão dizer que a gente é colorado, que não sei mais o quê. Que se fosse com o Renato, a gente ia querer matar e não sei mais o quê. Mas tu tá com bolinha de cristal, Guti. O Douglas diz, mais ou menos. O Renato Gaúcho já agarrou 10 anos nessa, né, Zé? O Renato Gaúcho já agarrou várias vezes adversários ao bater lateral durante o jogo, atrapalhando diretamente o jogo. O STJD calou-se sempre. Douglas, manda um abraço. É o mesmo que no interior, vou dar um estouro agora aqui, mas é o mesmo que no interior, se fosse, por exemplo, o técnico do Ipiranga, o Paulo Henrique, do São Luís, o Paulo Henrique Marques, o do Ipiranga, lá o Júnior Rocha, que estivessem na mesma condição do Miguel Ángel ali na arquibancada e entrassem no campo. No interior já diriam que a federação iria puni-los pelo campeonato todo, uma multa de R$1 milhão, essas situações todas, e que o Inter acabou encontrando essa lacuna aí para transformar numa multa. Carlos Eduardo Silva diz, imagina se o Zé Aldo sem credencial da SEG poderia entrar na Arena ou no Beira-Rio para trabalhar nos jogos. Esse é João Carlos. Esse José Aldo tem o lado dele, ou seja, ele é colorado, por isso ele faz essa defesa do treinador do Colorado. Obrigado, João. De onde tu tirou isso, João? Mas o teu nome é Francisco aqui na identificação. Zé, é João ou é Francisco? É daquelas camisas, é daquela foto de uma camisa do Internacional que você está trajando lá no Tuxuá, isso em 1978, mais ou menos, jogando futebol, com a 7 do Valdomiro às costas. Vai ver isso, viu, Zé? Seria uma alegria ser torcedor do Inter. O Inter é uma das maiores instituições do futebol mundial, mas eu sou... Pô, e bela camisa do Valdomiro ainda, hein? Mais ainda, o Valdão merece. O perfeito posicionamento e de muito bom senso do Cristiano Silva. Eu, como torcedora, não concordo com esse tipo de comportamento de um treinador. Muito obrigado. A Marli tá dizendo isso. Obrigado, Marli. O professor Fernando Braz diz, bom dia, Cristiano Silva, parabéns pelos conceitos e definições sobre pandemia, aglomerações e atitudes de pessoas inconsequentes, sem papas na língua, spray de pimenta na aglomeração. Nós que temos a mesma opinião sobre a pandemia somos taxados de chatos e recalcados pelos inteligentes que negam o momento. Tamo junto. Professor, Dá-lhe Colorado. Eu quero dizer o seguinte, eu sou taxado de ogro e como é que o pessoal chama? Cara, não é milico, esqueci. Reacionário, exatamente. Opa. Eu sou chamado de reacionário. Porque não fico fazendo aglomeração, nem churrasquinho, jantinha, essas coisas. É assim, eu sou chamado de reacionário fazer o que porque eu não gosto de vagabundo. Acho que ladrão tem que se ferrar sempre. O ladrão pode usar colarinho branco, o ladrão pode ser o cara que assalta com 38, o ladrão tem que se ferrar sempre. Eu sou reacionário por causa disso. Eu sou reacionário porque eu defendo pena de morte. Mas veja bem, antes de chegar na pena de morte, tem que mudar toda a estrutura prisional do Brasil, educativa do Brasil. Tem que mudar tudo. Mas isso vai levar umas 5 horas de debate. Mas vamos lá, eu sou reacionário. Aí eu sou considerado esquerdopata quando eu acho que tem que ter cota para estudante, quando eu acho que tem que ter uma flexibilização maior, uma ajuda aos necessitados, aí eu sou esquerdopata. A verdade, meu amigo, o que eu quero é o bem do Brasil. Eu não estou nessa vibe aí de esquerda ou direita. Porque se o Brasil estiver bem, eu estarei bem. Claro. Se o Rio Grande do Sul estiver bem, eu estarei bem. Eu não estou pela tese, eu não defendo tese. Rony diz, por favor, não desinformem os ouvintes, eu sou fã do jornalismo da Guaíba. Ele manda uma planilha dando os números de vacinados. O Brasil aparece em 5º em número de vacinados. Atrás do... Tá bom, veja bem, obrigado pela ajuda. O Brasil pode estar em 5º na vacinação, mas é uma vacinação incompetente, demorada. O Brasil não tem ministro da saúde. O Brasil demorou para comprar vacina. Ou será que eu estou errado nisso também?
Aí agora eu sou esquerdopata. Mas eu disse, eu não quero falar em política, pelo amor de Deus, não é para com política, isso. Não provoca. Sim, é só uma. Não é porque ele mandou a planilha, os Estados Unidos na frente, China em segundo, Índia em terceiro, o Reino Unido em quarto, o Brasil em quinto. Depois vem Turquia, Os Estados Alemanha. Unidos já vacinou mais de 100 milhões. 124,48 milhões. Por que o Brasil não conseguiu fazer porcentagem isso? da população. Matéria do Correio do Povo do dia 20, há 3 dias. Brasil é o 73º país em ranking de vacinação contra a Covid. 6% dos brasileiros imunizados. Não é só quantidade que conta, a gente tem que pensar também no tamanho do país. Não vai ter efeito se a gente não vacinar rapidamente e em massa. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes e já vacinou uma grande parcela, mais da metade, milhões. 100 milhões de pessoas, muita gente. 124 Mas a gente não precisa Muito entrar obrigado. nesse debate. A matéria é da onde, Gutierrez? Correio do Povo, do nosso grupo. A gente não precisa ficar entrando nesse debate, porque eu sei que as pessoas levam para o lado político, é de um lado, é de outro. É que tem que também ter um pouquinho mais de discernimento. Foi oferecido 70 milhões de vacinas no final do ano passado, não foram compradas. Agora já há uma previsão de 400 milhões de doses vindo para o país, que bom. Só que é inegável, a gente está com 2.000 pessoas morrendo por dia aqui no país. Mas não morreram jogadores de futebol, né, Guti? Essa era a nossa discussão original, né? Isso sim, sim. O segmento tem conseguido se desenvolver bem diante da adversidade. Sim, eu tô falando em relação de vacina só. Aqui piorou ou melhorou, no caso, aumentou o volume de pessoas interagindo. Boa, Gutierrez. Que audiência, Zé. Sabia que alguém teria bom senso para fazer uma comparação sensata, diz o Jorge Luiz. O outro aqui é de Gravataí, o Pereira tá dizendo... Não entendi, Pereira, mas, enfim. Obrigado, Pereira, tá bem. Tá processado o teu recado e a gente vai fazer o intervalo em seguida para depois voltar a continuar o debate do nosso Ganhando o Jogo. Todo mundo está empurrando uns aos outros, todo mundo querendo ter voz no espaço da interatividade dos ouvintes aqui pelo WhatsApp. No Facebook não é diferente. Esse aqui está dizendo assim: tem que mudar e formar melhores juízes e não políticos que rasguem a Constituição. Aí é questão que não tem a ver com o futebol propriamente. O juiz do jogo de ontem não deu 2 pênaltis para o Grêmio. Empurraram ele e saiu da tela. E expulsou o jogador. Dizem que o jogador é bem treinado lá na arena. Como é que é? Newton de Canoas. Não lembro de um lance de pênalti. Eu também não vi. O que ele vou repetir. O juiz do jogo de ontem não deu 2 pênaltis para o Grêmio. E expulsou o jogador. Ele tá citando... Dizem que o jogador é bem treinado. Ele tá citando exatamente os lances em que o Léo Chu tomou o cartão por simulação. É uma ironia, né? Isso, mas eu discordo. Mas eu acho que... Por ironia, perfeito. Se for ironia, tudo bem, mas não teve lance de pênalti. Acho que o árbitro deu uma exagerada, poderia ter dado um amarelo, porque a gente falou, né, Magno, durante o jogo, os caras do São José pegaram forte, bateram no início e aquele cartão fica preso, parece ter um zíper no cartão, não sai cartão amarelo dali. Quando um jovem, mais pro final da partida, segundo tempo, cai na área, pode até ter dado uma valorizada, aí sai na hora o cartão. E aqui não tô falando de Grêmio, de Inter, de São José, mas a gente sabe que existem pesos diferentes para os cartões no bolso do juiz. Eu vou começar a acompanhar os jogos, vou começar a acompanhar os jogos do Douglas Schwingel Silva, apitando, para ver se ele faz isso em toda a partida. Porque em todo jogo, ou na maioria deles, acontecem simulações de pênalti. Eu quero ver se com um jogador mais experiente, independente de ser Grêmio, de ser do Pelotas, ser do São José, ele vai marcar esse tipo de advertência, vai dar esse tipo de advertência com cartão. O que me chamou a atenção é que ele estava o tempo todo perto, né, Maga? O que me leva a crer é que se fosse o Diego Souza fazendo o mesmo lance, ele no máximo ia pedir pro Diego Souza levantar. Mas o que me chamou a atenção foi... Mas aí tem um detalhe seguinte, Zé. Tá bem Veja bem, a expulsão do Léo Chu foi correta. Sim. Ele simulou 2 vezes. Também acho. Não, porque daqui a pouco, eu não sei se um dia acontecer com o Diego Souza e for esse o árbitro, a gente vai ter uma noção. Agora, o árbitro acertou em expulsar Orestes, eu te asseguro a palavra na volta. Meio-dia, 33 minutos, estamos retomando o debate do Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba.
na companhia da nossa audiência, repito, 12h34 agora, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Eu falava no começo do programa, ontem nós não tratamos de um assunto que acabou passando e hoje, agora, o Jurandir Soares provocou. Foi a escolha do Grêmio como o clube da década. Vocês chegaram a ler essa notícia? Chegaram a acompanhar os critérios utilizados para a escolha do Grêmio como o clube da década na América do Sul? Não, eu não. Eu não li. Parabéns ao Grêmio, eleito o clube da década. Mas eu não li nada, qual o critério e quem é que elegeu? A Federação Alemã de Futebol e Estatística. O ranking considera... Federação Alemã de Futebol e Estatística. Não, Federação Internacional, é que ela é alemã, mas é a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Ela considera o ranking mundial, o Grêmio passou de 11º na última década, de 2001 a 2010, para primeiro lugar, e aí vai com o ranking mundial, né? É que esses rankings, eles são feitos, como está no próprio nome, da década, eles são feitos por pontuações, então as equipes vão subindo e vão ganhando suas pontuações. O Grêmio é uma equipe que está na Libertadores há muito tempo, está ultimamente sempre bem classificado no Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, foi finalista de outro, ganhou a Libertadores de 17. Eu estou tentando aqui só explicar como eles fizeram, não estou nem discutindo se concordo, se discordo, até porque ranking é uma questão de estatística da entidade, né? Que é de estatística. Então, nesse caso, só para explicar como é que funcionou. O Grêmio, depois veio o Atlético Nacional de Medellín, River Plate, Boca, Libertad, Flamengo, Corinthians, Independiente, Santa Fé, Atlético Mineiro, Palmeiras, são os 10 primeiros. Isso é da América do Sul, né? Isso. O ranking da América do Sul. Então, só um pouquinho, deixa eu ver. O Grêmio é o primeiro, o Atlético Colombiano é o segundo, o Atlético Nacional de Medellín. Exato. E foi campeão de Libertadores também recentemente. E está na frente do Flamengo, que ganhou 2 brasileiros nos últimos 2 anos e Libertadores. Pois é, eu acho que leva em consideração somente o ranking mundial das competições internacionais também. Bom, parabéns ao Grêmio. Eu sinceramente, eu não levo muito a sério a Federação Internacional de Estatística e seus anzóis aí, porque quando não tá bom, aí ninguém lembra. Quando tá bom, aí é o melhor do mundo. O que eu quero dizer é que essa federação já foi muito criticada pelos mesmos gremistas, que em outros momentos não ranquearam tão positivamente o Grêmio. Parabéns, acho legal para flauta, mas eu não levo muito a sério isso. Eles aqui colocam o Grêmio como o primeiro. Os títulos são Libertadores de 17, Copa do Brasil de 16, Recopa Sul-Americana de 18, Gauchões de 18, 19 e 20. Depois vem no 19º lugar. Não entendi, aparece o Grêmio é primeiro, de novo com 1.895 pontos. É uma segunda tela em que aparece o Grêmio. E agora sim o Nacional. O Atlético Nacional é o segundo da década. Ele tem a Libertadores de 16, a Recopa Sul-Americana de 17, o Apertura da Colômbia de 11, 13, 14 e 17, o Finalização da Colômbia de 13 e 15 e a Superliga da Colômbia de 12 e 16. Por essas conquistas, o Atlético Nacional seria o segundo da América. E depois o terceiro... O Gauchão tá valendo mais que o Campeonato Colombiano. Então, em terceiro aparece o River Plate, que tem as Libertadores de 15 e 18, a Copa Sul-Americana de 14, a Recopa Sul-Americana 15, 16 e 19, a Copa Suruga de 15, o Clausura da Argentina de 14, a Série B de 11 e 12, Copa do Campeonato Argentino de 14, Copa da Argentina de 15, 16 e 16, 17, que são ali temporadas, começa num ano e termina no outro, e depois 18, 19 e a Supercopa Argentina 17 e 19. Tá, e o Grêmio com que ganhou tá na frente do River. É o Gauchão, a diferença é o Gauchão. Cheguei à conclusão. Isso que eles não botaram a Recopa Gaúcha. A diferença tá no Gauchão. A Recopa Gaúcha tá na diferença também, mas aqui, ó, o Nacional de Medellín é o segundo? É o segundo, não? E o River é o terceiro com aquela listagem de troféus? Cara,
E o River ganhou 2 Libertadores, né? Na boa, essa o River federação ganhou 15, de estatística... ganhou 18, finalizou a de 19... Essa federação de estatística, Guti, hoje é o Grêmio o líder do ranking. Amanhã já aparece um outro ranking que o Grêmio é o 10º, que o líder é o Libertad do Paraguai. Mas só pra vocês dizer, não tá lá no entenderam. ranking e tal. A diferença são os títulos do Campeonato Gaúcho. Vale mais que o Campeonato Colombiano e o Argentino. Tem algum critério que não está dito aqui, mas, por exemplo, o River, com esses títulos todos que alcançou, ele tem 1.749 pontos, só que o River esteve na segunda divisão. Talvez isso tenha pesado na pontuação, em sentido contrário, pois né? Pois é. Não, pode ser. O River caiu para a segunda divisão argentina. Então, ganhou dos Libertadores, né? Ele tem 1.749 pontos, o Grêmio tem 1.800 e pouco. Eu não sei qual é o critério que eles usam. Depois do River vem o Boca. O Boca tem uma apertura em 11, um campeonato argentino. É tipo o ranking da FIFA, que agora até faz tempo que não se fala do tal do ranking da FIFA, mas é que volta e meia aparecia ali uma Suíça em 5º, Polônia em 6º. Não tem, é um critério sem critério. Essa é a dúvida que eu tenho, porque daqui a pouco tem uns vice-campeonatos, essas coisas que eles contam também como ponto, né, Magno? Pode ser, mas beleza, é líder, parabéns. Não faz diferença. Não, faz diferença, sim. Isso aí o mundo inteiro, tu constrói uma grife, tu constrói uma marca a partir do reconhecimento da marca. O Boca, por exemplo, até hoje é visto como um grande clube da América, porque teve um acúmulo de títulos e a grife do Boca se tornou uma marca mundial. Mas onde é que o Boca está na Federação de Estatística essa, então? É o 4º. Vamos lá. Zé, aqui, ó. Sistema de pontuação, eu tô fazendo do ranking mundial, tá? Porque esse ranking da América do Sul foi com a pontuação do ranking mundial, dá no mesmo. O sistema de pontuação está dividido em 2 classes, competições internacionais e competições nacionais. Apenas são considerados os jogos de competições reconhecidas pela FIFA. As competições internacionais estão divididas por continente e o seu grau de competitividade afeta diretamente nos pontos atribuídos. Uma ideia semelhante é seguida nas competições nacionais, onde existem 4 níveis. O Campeonato Brasileiro deve ser considerado, né, com um certo peso. Vamos lá. Onde cada país tem um nível, que depende da competitividade das competições nacionais. Por exemplo, a Itália é um país que tem um nível mais alto, 4. Por isso, uma equipe italiana recebe mais pontos por uma vitória nacional, enquanto uma equipe de Portugal recebe menos, e assim por diante. O ranking das competições. Liga dos Campeões da UEFA, 14 pontos por vitória, 9 pontos por empate. Liga Europa da UEFA, 12 pontos por vitória, 6 pontos por empate. Libertadores da América, 14 pontos por vitória, 7 por empate. 12 pontos para a Sul-Americana por vitória, 6 por empate. E aí vai o nível. Aqui para competições nacionais, quem tem nível 4 no mundo? Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Então tá mais ou menos explicado, é o número de vitórias, não somente dos títulos. Então bate com aquilo que eu estava imaginando. O Grêmio joga muitas Libertadores, ganha partidas, não tenha ganho a competição, não tenha ganhado a competição, e isso faz com que tenha também essa pontuação alta. Eu posso fazer um questionamento para os gremistas, e eles têm que ter sinceridade agora na resposta. Você, gremista, trocaria o primeiro lugar na Federação Internacional de Estatística, seus anzóis encantados, onde você ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e 3 campeonatos gaúchos? Você trocaria todos esses títulos por uma Libertadores e 2 campeonatos brasileiros? E fora os estaduais do Rio de Janeiro, tô pegando o Flamengo. Você trocaria o que você ganhou nessa década com os títulos que o Flamengo ganhou nessa década? A luzinha vai acender, você diz sim ou não? A pergunta é essa. Sabe o que me lembra o Guti trazendo toda essa fórmula do ranking da estatística alemã? Me lembra um ranking que a revista Placar publicou, acho que em 96, por ali, ou 95,
em que eles fizeram toda uma tramóia, assim, que vitória em tal campeonato valia 50 pontos, no outro valia 45, no terceiro valia 30, não sei mais o quê, vice-campeão não sei mais o quê. Eles fizeram toda uma tramóia pro Corinthians, que até então havia ganho só um brasileiro, acho que nem aquela Copa do Brasil 95 havia ganho ainda, ou se já apenas uma, enfim, um brasileiro e uma Copa do Brasil. Eles fizeram toda uma tramóia pro Corinthians ser o tal líder daquele ranking. Eu não esqueço disso. É mais ou menos isso, é por aí isso da Federação Estatística Alemã aí. Uma boa. Ô Zéldo, permita eu falar sobre o Campeonato Paulista, tá? Uma situação muito delicada. São Paulo não pode ter futebol e a Federação Paulista já tinha acertado com a Prefeitura de Volta Redonda para mandar vários jogos em Volta Redonda. E hoje a Prefeitura de Volta Redonda vetou. Só um jogo vai acontecer, que é Mirassol e Corinthians, hoje em Volta Redonda. O Corinthians iria jogar em Volta Redonda também pela Copa do Brasil contra o Retrô de Pernambuco. E seria em Volta Redonda, e já foi vetado. Não tem local onde vai acontecer essa partida. Porque a CBF também ia transformar Volta Redonda na capital do futebol. Só que agora não mais, porque Volta Redonda não vai receber partidas de futebol. A reunião aconteceu agora pela manhã e o resultado foi esse. Não sei se vocês acompanharam a declaração do Cicinho, que gerou polêmica nas redes sociais. Ele deu uma entrevista na madrugada passada ao Benjamin Bach, no Arena SBT, em que ele disse que o VAR é o melhor jogador do Flamengo e foi quem decidiu o Brasileiro de 2020. Sim, mas o que te surpreende nisso? Te surpreende que foi o Cicinho que falou, porque isso eu falei já no ano passado. Não, mas quando um gaúcho fala, é aquela coisa que vem, estão contaminados, bairrismo, patriotismo. Não, mas quem fala em bairrismo e quando o gaúcho fala é porque tá com patetice. Vamos combinar uma coisa. O VAR prejudicou o Inter várias vezes. Teve um pênalti contra o Atlético Paranaense ali que o Ricardo Marques Ribeiro nem no VAR foi, que o zagueiro do Atlético dá uma manchete na bola. Teve a expulsão do Rodinei contra o Flamengo no Maracanã, que a gente já colocou todo o diálogo do áudio do VAR naquela oportunidade aqui na Rádio Guaíba. Tu lembra disso? Teve o jogo do Corinthians com o Inter, né? Ele tá dizendo que teve um pênalti do Ramiro, que o Ramiro enfiou a mão na bola, que o mesmo árbitro, um ano antes, na Arena, deu um pênalti pro Flamengo contra o Grêmio numa situação idêntica. O VAR prejudicou, o VAR é o VAR Mengão, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas como o Cicinho falou, tá falado. Agora, isso aí eu já estava dizendo esse ano, antes do Cicinho. Mas eu sou gaúcho, né? Tu tá bastante pesado hoje, eu só trouxe eu não tô pesado, eu não tô pesado. Pra gente comentar, eu não tô pesado. Eu não estou pesado. O VAR prejudicou e muito. Não, mas a gente só fiz uma referência, não precisamos ficar enfurecidos com o Cicinho. Ele disse assim que o VAR... Não, eu não estou enfurecido com o Cicinho. Eu acho até bacana isso aí, porque o Cicinho dá luz, o Cicinho tem um peso que eu não tenho. O Cicinho é ex-jogador, o Cicinho hoje é comentarista do SBT, o SBT tem a Libertadores. O peso que o Cicinho tem no cenário do futebol mundial é de 10 toneladas. O peso que Cristiano Silva tem é de 100 gramas. Não, mas não é isso, Cristiano. Eu vejo assim que quanto mais pessoas fazendo observações, isso trabalha no sentido de se corrigir o processo, né? Ele disse que o VAR vou ajudar o rubro-negro, que essa é a tradução do VAR. E fez uma crítica ostensiva aos erros da utilização do equipamento, os erros do sistema do VAR. Diz ele, o ex-jogador Cicinho gerou polêmica nas redes sociais na madrugada da terça-feira ao comentar sobre o VAR durante o programa Arena SBT, do Benjamin Bach em São Paulo. Roma, Real Madrid, ele é jogador de São Paulo, Roma e Real Madrid. Ele declarou que o VAR foi o melhor jogador do elenco campeão brasileiro de 2020 do Flamengo. E explicou o significado do VAR, e ali tem uma série de textos das falas dele. Foi bastante crítico, e tem um áudio, inclusive. Quanto mais... A gente debater esse sistema, né, Zé, é importantíssimo, ele precisa melhorar, a gente já falou exaustivamente na época dos jogos do Inter, o Cristiano fala com mais eloquência, mas fala com muito mais responsabilidade, porque o Cicinho tá falando, parece mesa de bar, né, com todo respeito, grande Cicinho, jogou no Real Madrid, jogou Copa do Mundo, mas a gente não precisa debater futebol assim, claro, cada um debate do seu jeito, aqui nós mesmos temos vários jeitos de debater.
Agora, falar que é pro Flamengo, acho que não é pro Flamengo, acho que é pro erro mesmo. Os caras não estão operando bem, estão fazendo errado. Aquela velha história de tem erro para tudo que é lado. O que não dá é para fazer esse tipo de crítica, dizer que é pro Flamengo. E não tô aqui também bancando de inocente, que eu sei o peso político que tem um Flamengo no contexto do futebol brasileiro. O Gaciba, inclusive, sumiu, gente. Ele simplesmente não apareceu. Não sei o que vai acontecer com ele, se não vão... Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O Gaciba vai continuar. Ele comanda a arbitragem. Ele está sendo incompetente na função que ele está exercendo. A arbitragem no Brasil ela é incompetente. E não vai acontecer nada. E aí a gente vai seguir. Agora, quando tiver VAR de novo, vai seguir a mesma discussão. Olha, o VAR errou, o VAR acertou, o VAR errou, o VAR acertou. É porque agora não tem VAR nem na Libertadores nessa etapa. Quando voltar o VAR, a gente volta a discutir. Agora eles erram na incompetência mesmo. Agora o erro é dos árbitros, né, Cristiano? Depois porque não tem VAR, né? Exato. Mas às vezes é curioso isso, né? Porque eu tava vendo um jogo no domingo e os caras nos criticaram bastante. Nós dissemos ali, poxa, houve uma trava e o jogador foi atingido. Isso aqui é uma falta, tá na área, deveria ter marcado o pênalti. Só que aí nós não tínhamos o VAR para decidir aquilo. E o árbitro, ele ficou no olho humano, ficou no relance. E ele não deu nada, e o jogador do Novo Hamburgo ficou todo estropiado, com caído, sendo atendido. O árbitro teve que parar o jogo para atender o jogador do Novo Hamburgo. Era o lateral direito do Novo Hamburgo, que ele foi chutar e acabou chutando a sola da chuteira do Zé Gabriel do Inter num lance na área. E naquele momento eu senti falta do VAR, eu confesso para vocês. Quando não tem o VAR, a gente sente falta dele, por mais que ele erre. Eu considero que o VAR é um acréscimo. Ele só tem que ser aperfeiçoado, melhorado. Não, com certeza, concordo contigo, Zé. A ferramenta, ela é indispensável. A gente pode discutir a operação dela, que ela melhore, que ela evolua, mas eu acho que essa discussão já está batida. O pessoal que fala, o VAR atrapalha, o VAR tem que sair fora do futebol, isso eu já nem discuto. Deixa eu propor uma discussão para vocês. Cristiano, nessa reta. Vai. Só antes da discussão, aqui uma informação que a Cristiane Matos, assessora da Federação Gaúcha, que mudou o horário de Inter e Caxias, quarta, não vai ser mais 9h30, vai ser às 10 da noite, a pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão do Gaúchão. Não mais 9h30. 10 da noite. 10 da noite. É o fuso horário que a gente falou de Erechim ontem. É o fuso horário que a gente falou lá de Erechim. É para vender o pay-per-view. Isso é um absurdo, 10 da noite, Inter e Caxias. 9h30 já é um absurdo, Inter e Caxias sem público. 10 da noite o absurdo é maior ainda. Mas é aquela história. E isso também ajuda na discussão que eu vou propor. Nós colocamos aí um material que o Vene Casagrande, jornalista lá de São Paulo, conseguiu, um trecho do áudio da reunião do presidente da CBF Caboclo com os presidentes dos clubes, onde ele disse que a Globo quer que o futebol continue. Esse material, eu estava olhando a ESPN aqui e foi dali que eu vi todo o banzé que saiu e a gente colocou aí e estamos dando crédito e repercussão. Estava vendo na ESPN. Aí eu passei para a Sport TV. Eu estou desde o início vendo a Sport TV. Sabe quantas vezes falaram desse áudio vazado aí na Sport TV? Nenhuma. Nenhuma. Mas nós sabemos por quê, né? A Sport TV pertence a quem? Sim. Sim, o quê? Pertence a quem, Zé? Responde pra mim. Pertence à Globo. E a Globo não vai botar um material que vai contra ela. Só que ela é detentora do futebol. Cristiano, mas amanhã na aberta. É porque tem aquele reality, eles querem esticar o jogo pras 10. Isso aí é uma... Nós estamos falando do quê? Eu tô falando da matéria. Tu tá falando da aberta, que é do jogo do Inter? Não, eu tô falando do horário. Só pra deixar claro, não foi pay-per-view. Foi... É porque o jogo é na aberta e aí 9h30 atrasa a programação, a grade da aberta. Isso é uma falta de respeito com o torcedor. Isso é uma falta de respeito com o torcedor. Então, se o Big Brother acabar 11h30, eles o jogo agora passa para as 11h30. Mas enfim, né? São 3 milhões que entrou, vai entrar mais 3 agora. É o dinheiro, velho. É o dinheiro. Manda quem pode, obedece quem precisa. Essas circunstâncias de jogos com horários assim um pouco fora do padrão, nós tínhamos vivido um tempo em que isso estava mais calmo, né? Agora parece meio que do nada, porque estávamos jogando 8 da noite, 7 da noite, em horários mais que facilitavam a vida das pessoas.
É que eu não sei como é que ficou a questão de São Paulo e também do Rio de Janeiro quanto à transmissão. No Rio de Janeiro até a Record está transmitindo o Campeonato Carioca. Não sei quais são os dias, é no fim de semana, não tem meio de semana, que a Record atualmente está fazendo no Rio. Mas a RBS é a única que está passando, ao menos das principais emissoras afiliadas, é a única que está passando o campeonato. Então, para adequar a programação de São Paulo, está se fazendo isso aqui em Porto Alegre. Bom, estamos na reta final do programa. Eu atendo mais recados para a gente concluir a edição de hoje do nosso Ganhando o Jogo, que traz a participação dos ouvintes todos os dias, no final da manhã, no começo da tarde, aqui pela Rádio Guaíba. O Haroldo diz assim: no Brasil, tudo que inventar é para ferrar. O Flamengo e Corinthians, assim como é para favorecer Flamengo e Corinthians. Assim como no Rio Grande do Sul, tudo é para favorecer Inter e Grêmio. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. É isso aí que ele está dizendo. É o nosso Haroldo Dalla Costa. Obrigado, seu Haroldo. O Haroldo Dalla Costa, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos pegar aí, sei lá, nos últimos 10 anos, pode ser? Quantos times do interior chegaram na final do Gauchão? Gente, vocês têm que participar do debate, senão eu vou ficar achando que eu estou fora do ar aqui. Não, vocês podem responder também. Não, que daqui a pouco parece que eu fiquei fora aqui. Chegou o Brasil de Pelotas, chegou o Caxias, chegou o Novo Hamburgo, foi campeão gaúcho. Juventude. E só Novo Hamburgo, né? Teve finalistas, mas quem levou foi a dupla Grenal, tirando Novo Hamburgo, né? Caxias, não, mas tudo bem, mas dizer que beneficia a dupla Grenal, o que dá mais audiência? Uma final Grenal ou uma final Brasil de Pelotas e Grêmio? Uma final Grenal, mas só que o Brasil de Pelotas, por mérito, chegou na decisão. Então não teve nenhum benefício aí para a dupla Grenal. Cristiano, eu uso sempre o exemplo de a audiência de estádio. A audiência de estádio. Porque os Grenais prévios de 18, ou os Grenais prévios, não finais, em qualquer campeonato gaúcho, levam mais público ao estádio do que a própria final daquele ano de 18 que o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas, primeiro na Arena, depois no Bento Freitas. Tinha 30 mil pessoas na Arena caminha com quase 60 mil pessoas. Ou eu não entendi o raciocínio do ouvinte, ou o Cristiano não entendeu o raciocínio do ouvinte. Para mim tá bem claro o que ele quis dizer. O poder econômico, a força política, a força da tradição, da camisa, acabam influenciando nas decisões de arbitragem. É assim com o Brasil e Turquia, é assim com o Brasil e Bélgica, é assim com o Flamengo e um outro, é assim com o Corinthians e um outro, e é assim com o Grêmio e o Inter em relação aos pequenos do interior. Na dúvida, dá para o grande. Isso aí sempre é da história do futebol. Eu entendi o raciocínio dele. Sim, eu também entendi e te perguntei, nos últimos 10 anos, quantos clubes do interior chegaram na decisão. E aí tu ficou quieto. Mas foi respondido, Brasil de Pelotas, Juventude, Caxias, o Novo Hamburgo foi campeão estadual. Ou será que nesses confrontos não teve nenhum lance duvidoso que acabou pesando para o clube do interior? Tem, mas tu não tem dúvida que na imensa maioria os beneficiários foram o Grêmio e o Inter, né? Mas eu não sei, cara, tu tá dizendo, eu não tenho dúvida de nada. Futebol, Cristiano. Não, eu concordo, Zé, eu entendo, mas assim, a gente não pode deixar a impressão que esses clubes não chegam porque falta arbitragem, né? Isso também é uma outra realidade. Exato, existe uma diferença técnica de investimento muito grande, mas muito grande mesmo. Tanto que os garotos de dupla Grenal fazem frente contra os times principais dos clubes do interior. Não é demérito, é realidade, eu entendo. Agora, também não dá para dizer que acontece essa hegemonia da dupla Grenal por causa da arbitragem, aí não dá, né? Roberto Fonseca diz que o Brasil foi vergonhosamente prejudicado. Bom, eu preciso encerrar, eu agradeço a companhia de vocês que estiveram conosco, agradeço a nossa turma toda, o Cristiano Silva, o Gutierrez Sanches, o Orestes de Andrade, que fizeram a edição de hoje do nosso debate do Ganhando o Jogo. Voltaremos, Luiz Magno, voltaremos amanhã com 11 da manhã. Beijo. Com mais uma edição desse debate que reúne a nossa equipe. Obrigado pelo carinho de todos. Até lá, vem aí na sequência o Guilherme Kepler com as notícias do correspondente Guaíba e depois tem o Boa Tarde Brasil com a apresentação do Júlio Ribeiro. Tchau!